Muito bem, galera, estamos começando agora mais uma aula de teoria comportamental, onde nós vamos falar sobre a decorrência da teoria das decisões. Nós estamos ainda falando de processo decisório dentro da teoria comportamental. Então, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que toda decisão ela acaba ocasionando consequências. Consequências em formas de pensar, principalmente em formas individuais, subjetivas, ou seja, cada pessoa tem uma forma de tomar decisões, como já foi falado em outras aulas, porque tem certos critérios, certa subjetividade. Porém, isso acaba gerando certas consequências, né? Quer dizer, essa subjetividade individual que cada pessoa tem para tomar decisões acaba se ampliando muito, é muito grande. E aí, nós acabamos lidando com certas decorrências. A primeira dessas decorrências é a racionalidade limitada. O que é a racionalidade limitada? Significa o seguinte, que ao tomar decisões, tá, não dá para saber tudo. O que isso significa? Toda vez que um administrador, toda vez que uma pessoa precisa tomar uma decisão, ela não tem como saber tudo que envolve aquela decisão para que ela tome a melhor decisão. Então, toda vez que uma pessoa precisa fazer uma escolha, ela não tem todas as variáveis para comparar, ela não tem como saber tudo que poderia acontecer, todas as situações, tudo que está rodeando ela para que ela tome a melhor decisão. Então, como não dá para ela saber tudo, ela vai levar em conta as suas pressuposições com base naquela situação. Então, ou seja, acaba sendo que para tomar uma decisão, ela vai raciocinar, porém, ela vai raciocinar de forma limitada, ou seja, é uma racionalidade limitada. Ela vai ter que pressupor que certas coisas vão acontecer ou estão acontecendo para que ela tome aquela decisão, não importa que decisão seja. Então, esse é o primeiro ponto, né, que decorre da teoria das decisões. Ninguém sabe tudo, então é preciso levar em conta seus próprios critérios para a tomada de decisão. O segundo ponto é que existe uma imperfeição das decisões. E o que significa dizer que existe uma imperfeição das decisões? Bom, primeiro, não há decisões perfeitas. Nunca você ou qualquer pessoa vai tomar uma decisão que vai ser a perfeita decisão. Não se tem como saber disso. A única coisa que se pode dizer é que existem decisões melhores do que outras decisões. E isso com base em resultados. Ou seja, se você quer ter um resultado A e você tem várias escolhas para decidir, dentre essas escolhas, existe uma que é a melhor. Mas não significa que ela é a decisão perfeita. É apenas aquela melhor decisão que poderia ser tomada naquela situação específica que foi pensado, né? Pensaram-se em determinados cursos de ação e aí se escolheu aquela ali que é a melhor de todas. Porém, talvez se desse para saber todas as situações, todo o ambiente, tudo que envolve aquela decisão, talvez houvesse uma decisão melhor, ok? Então, não é perfeita. Nenhuma decisão é perfeita. Portanto, existe uma imperfeição das decisões. Também existe uma relatividade nas decisões. E o que significa relatividade? Bom, é necessário renunciar outras alternativas para se tomar uma decisão. Então, se você está diante de um ponto onde você tem que escolher entre vários cursos de ação, para que você escolha um desses cursos, você precisa renunciar aos outros possíveis cursos. Então, é relativo. É relativo você ter que escolher. Né? Escolher um curso implica em você renunciar às outras alternativas, né? Agora, um outro ponto interessante é que se você escolhe um curso, então existe uma criação de novas alternativas. É o que nós chamamos
de árvore de decisão. O que significa isso? Significa que cada vez que você toma uma decisão, outras decisões precisam ser tomadas com base na primeira decisão que você tomou. Então, acaba sendo uma sequência de decisões que, se você fosse colocar isso em ramos, você teria o aspecto de uma árvore. Deixa eu tentar explicar melhor para você através desse slide. Então, imagina que você quer criar um site para o seu negócio. Essa é uma decisão, a decisão de criar um site. Você poderia ter tomado outras decisões para alcançar algum resultado que você queira, mas você escolheu criar um site. Ok. A partir desse momento que você escolheu criar um site, essa decisão ela vai gerar outras decisões, como por exemplo, vai ser um blog? Vai ser um site informativo? Vai ser uma landing page, que é um site de uma página só? Ou seja, quer dizer, a decisão de criar um site gerou a necessidade de tomar novas decisões. Ah, se é um blog, quem é que vai escrever? Vai ser um freelancer? Vai ser um funcionário interno? Ou seja, a primeira decisão de criar um site criou outras possíveis decisões e a segunda decisão criou outras possíveis decisões. E se a gente parar para pensar, cada uma dessas outras decisões podem implicar em novas decisões. Portanto, acaba sendo uma árvore de decisão, aonde toda vez que você decide algo, você precisa decidir sobre mais alguma coisa. Essa é a chamada árvore de decisão. Outro ponto interessante sobre tudo isso é a hierarquização das decisões. O que é a hierarquização das decisões? É que os objetivos visados obedecem a uma hierarquia. O que isso significa? Olha, o comportamento ele é planejado quando ele é guiado por objetivos. E ele é racional quando ele escolhe as alternativas adequadas à consecução dos objetivos. Ou seja, quando você toma uma decisão, você visa alcançar um objetivo. Porém, aquele objetivo, ele não necessariamente é o objetivo final. Do princípio que você escolhe uma decisão, que você escolhe tomar uma decisão, como foi dito no tópico anterior, podem vir outras decisões. E cada uma dessas decisões pode ter um novo objetivo. Então, nós vamos ter objetivos que são intermediários, vamos ter objetivos que estão na base e vamos ter objetivos que são finais. Cada objetivo que você quer alcançar com a sua decisão, ele acaba sendo o anterior a um fim e posterior a uma base. Não é tão difícil de entender se você parar para pensar, por exemplo, naquele nosso exemplo que eu acabei de dar. Veja novamente. Quando eu penso em criar um site, eu tenho um objetivo, eu quero criar um site. Quando eu penso que esse site vai ser um blog, então o meu objetivo já é outro, é criar um site em formato de blog. Então, eu tenho aqui o blog como sendo um outro objetivo. Eu tenho o objetivo de criar um site e eu tenho o objetivo de criar um blog. E quem vai escrever? É o freelancer ou o funcionário? Bom, dependente da escolha, aqui tem outros objetivos. Então, o que eu posso dizer? É que esses objetivos obedecem uma hierarquia, aonde cada nível é considerado um fim em relação ao nível mais baixo. Ou seja, esse nível é considerado um fim desse nível. Esse nível é considerado um fim deste nível. E assim sucessivamente, ok? E também, logicamente, né, cada nível é considerado um meio em relação à ordem anterior. Ou seja, para eu alcançar esse objetivo, eu tenho esse objetivo aqui sendo o meio. Ou seja, só alcanço esse se eu alcançar esse. Então, é mais uma questão de você saber que existe uma hierarquia de posições de objetivos para que se possa, de fato, chegar ao resultado que você quer com as suas decisões. Continuando, nós também temos outra decorrência da teoria das decisões, que é a racionalidade administrativa.
E o que é a racionalidade administrativa? Vamos lá. É o planejamento para alcançar os objetivos com eficiência. Em outras palavras, quando você toma uma decisão, você quer alcançar um objetivo. Mas para você alcançar esse objetivo, você precisa escolher o melhor curso de ação para ele. No entanto, isso envolve o quê? Planejar. Então, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso planejar aonde eu quero chegar e de que forma eu vou chegar lá para que seja a melhor maneira de chegar lá. Então, eu estou usando o quê? Uma racionalidade, uma razão. Se você estudou aí os nossos outros cursos de TGA, você já sabe o que é racionalidade, né? Racionalidade é quando você pega os recursos e adequa eles da melhor forma para você alcançar o fim que você deseja. E isso só é possível quando você planeja. Então, também é uma decorrência da teoria das decisões a racionalidade administrativa. E por último, nós temos uma outra decorrência que é a influência organizacional. E o que é a influência organizacional? Bom, existem algumas decisões que a própria organização retira dos participantes dela, dos seus colaboradores. Ou seja, os colaboradores, os funcionários, os empregados não precisam tomar essas decisões porque a organização já tomou por eles. Então, eles só precisam ser influenciados por essa decisão da organização. Que decisões são essas? Bom, por exemplo, a divisão de tarefas, né? Quando a organização ela define o que cada um vai fazer, a pessoa, ou empregado, ou funcionário, ou colaborador, ele não precisa mais definir o que ele vai fazer, porque a tarefa que ele faz já foi decidida pela organização. É a divisão de tarefas. Outro ponto, padrões de desempenho. Quando a organização estabelece uma meta, um objetivo aonde se precisa alcançar, essa organização ela já tirou do funcionário o poder de decidir sobre isso, porque ela já decidiu sobre ele, né? Então, o que guia, o que orienta as ações do funcionário? Qual é o padrão de desempenho? Aquilo que se ele fizer, ele vai estar fazendo o que a organização espera dele. Essa decisão, esse padrão de desempenho já foi escolhido, já foi decidido pela organização. Sistemas de autoridade. Quem é chefe de quem? Quem é subordinado de quem? Então, a organização já definiu por meio da sua hierarquia, da sua organização formal e até mesmo informal às vezes, quem é ali que se destaca, quem manda em quem é chefe de quem. Está decidido dentro de uma linha de autoridade, principalmente formal, né? Então a organização ela já tomou essa decisão. O próprio sistema informal de decisão, que é quando as pessoas, através das suas relações que se estabelecem, de amizade, de companheirismo, elas acabam ali gerando um sistema de autoridade informal, porém que elas também não escolheram, mas que foi influenciado pela própria organização. Então, quer dizer, a pessoa ela não precisa escolher, ela já foi tirada dela a decisão se ela é subordinada de alguém ou se ela é chefe de alguém. Porque na organização das tarefas, isso já foi definido pela empresa, pela organização. Portanto, é uma decisão que foi influenciada. Outro ponto, canais de comunicação. A organização ela precisa proporcionar todas as informações para que as pessoas tomem decisões. Então, essas informações, esses canais de comunicação, a pessoa não precisa escolher, porque a organização já escolheu por ela. Então, esses canais onde ela fala com outras pessoas, onde ela consegue saber o que ela precisa fazer ou comunicar o que ela quer que os outros façam, esse canal de comunicação já foi definido, já foi decidido pela organização. Portanto, é uma influência. E nós também temos um outro ponto que é o treinamento e doutrinação, ou seja, a organização ela vai treinar, ela vai condicionar dentro
das pessoas, né? Nos critérios das pessoas, o que ela pretende manter. Então, quer dizer, toda vez que uma organização treina um funcionário, ela já decidiu qual é a forma que aquele funcionário vai trabalhar determinado tarefa que ele tem. Então, ele está sendo treinado. Imagina você participa de um treinamento. Quando você participa de um treinamento dentro de uma empresa que você trabalha, você está recebendo decisões do que fazer. As outras pessoas da empresa a empresa em si, ela está te dizendo como ela quer que você faça algo. Ou seja, ela já decidiu por você, ela está te treinando, ela está te doutrinando. Então, também é outro ponto que acaba sendo uma decorrência da teoria das decisões, mais especificamente a influência organizacional. Beleza? Então esses aí são os pontos, ok? Que decorrem da teoria das decisões: racionalidade limitada, imperfeição, relatividade, hierarquização, racionalidade administrativa e influência organizacional. E a partir desse momento, a gente está quase acabando a teoria comportamental, falta pouca coisa. Aliás, teoria comportamental não, a gente está quase acabando o tópico de processo decisório. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o homem administrativo. Beleza? É isso aí. Até mais.